avisar o seguinte: eu recebi alguns dos exercícios de necrológico que eu tinha pedido, em geral estão muito bons, mas eles têm que ser feitos exatamente de acordo com aquilo que eu expliquei, senão não vai funcionar. Mais tarde vocês vão entender por que tem que ser assim. Tem que ser uma terceira pessoa escrevendo a seu respeito para uma outra pessoa ainda. Quer dizer, não é para você fazer na primeira pessoa. Teve uma aqui, até digo de quem é para ele poder identificar, é o Tiago. O Tiago escreveu um muito, muito bom, mas ele escreveu na primeira pessoa. Então, isso não vai funcionar, não é assim que funciona. Né? Tem que ser, vamos dizer, aquela imagem que o conjunto da sua vida transmite para uma terceira pessoa depois que você morreu. Um pouco baseado no verso do Stéphane Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité l'échange. Quer dizer, a eternidade o transforma, enfim, naquilo que ele era. Quer dizer, a forma fechada da sua vida, tal como ela pode ser vista, não por Deus, evidentemente, mas por um outro ser humano. Tá certo? Então, a sua vida, como ela fechou, acabou, ela adquiriu uma forma. Essa forma permite distinguir o que nela era acidental e passageiro e o que é estável e definitivo e que pode, portanto, ser legado para as próximas gerações. E esta ideia, e você tem que supor, então, que você se realizou durante a vida, quer dizer, você realizou os seus sonhos e ambições mais altos e a sua vida, então, adquiriu um formato que é aquele que você desejaria realmente transmitir a outras pessoas. Quer dizer, o exemplo que você quer passar. Mas isso você tem que fazer um esforço para conceber como é que isso vai ser visto de fora, por uma outra pessoa. Então tem que ser escrito como se fosse uma terceira pessoa falando a seu respeito. Tem que ser breve, porque se for muito comprido você vai se perder em detalhes que não interessam. Você tem que ir direto no ponto. Então, uma outra suposição que você pode fazer é que você é um repórter de jornal escrevendo um necrológio de um sujeito que acabou de morrer na véspera. Tá certo? As primeiras vezes que eu fiz esse exercício, que eu fiz para um grupo de alunos do Paraná, isso faz muitos anos, acho que vai fazer mais de 10 anos que eu adotei isso, era esse o artifício que nós usávamos. Você é um repórter da seção de necrológios do jornal e morreu o cidadão e você vai escrever o necrológio dele. Mas depois eu mudei isto porque o necrológio publicado no jornal pressupõe que seja uma pessoa famosa. E isso introduz um viés. Isso já, de certo modo, força o aluno a conceber a sua vida como se fosse a vida de uma pessoa famosa. E não é disso que eu estou falando. Você pode ter vamos dizer, realizado as suas ambições mais altas sem que isso te torne famoso. Não é isso? Suponha que o sujeito queira ser, por exemplo, um monge trapista sem os talentos literários de Thomas Merton, né? Nem por isso deixará de ser uma pessoa notável, mas não se tornará conhecida. Né? Então, por isso é que eu mudei. Disse, não é um repórter escrevendo, é apenas uma terceira pessoa, uma pessoa que te conhece. Né? Então, esse exercício não é para mim e não é para o curso. Esse exercício é para você mesmo. Se você fizer para mim, não vai funcionar. Você tem que fazer para você mesmo e, portanto, tem que ser uma coisa verdadeira e sincera. É isso? Que é a imagem do que você quer ser quando crescer e depois de crescer, né? A imagem do que você quer ter sido depois de morrer. Isto vai servir para você como uma espécie de baliza ao longo da vida. Quer dizer, você vai medir, né, os seus objetivos e a situação real que você está enfrentando. A nossa vida é sempre uma equação entre o que nós queremos ser e os instrumentos e os obstáculos que o mundo coloca para nós. Né? Esta equação é que vai resolver o que você realmente vai ser. Tá certo? E ao longo da vida você verá que as circunstâncias nas quais você vive, as situações que você atravessa, as pessoas que você conhece, né, as oportunidades que você tem, só raramente coincidem com os meios adequados para a realização do que você quer ser. Quer dizer, o mundo não foi moldado para você, ele é um mundo só para todo mundo. Não é isso?
ninguém tem controle total, né, do que acontece. Então você vai ter que fazer sempre novos arranjos e acordos, tá certo, entre o que é desejável e o que é possível. Tá certo? Mas esses arranjos têm que ser conduzidos de tal modo que no final o desejável prevaleça de algum modo, pelo menos em 51%.